Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Tudo Sônia. bem? Eita, preguiça, cara de sono. Bom dia, Sônia. Bom dia, cadê você? Tá aqui. Ai, que Sônia. Releva minha cara de sono que eu tô com muito sono, real. Tá todo mundo com Tá sono hoje, fogo, né? Sônia, tá fogo. Acostumaram do feriado. Ei, vamos chegando aí, ó, a Agatha aí. Bom dia, Agatha. Ei, cara de preguiça Bom dia, também. Sora. Todo Nossa, mundo, Sora, né, também. Sônia? Feriado que lute. É, volta de feriado é assim, é a preguiça imperando, mas a gente vence ela. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Pro. Então tá bom. Deixa eu falar com vocês. Eu vi que bastante gente fez a VA, mas bastante também não fez. Vocês não vão me esquecer dessa VA pro dia 10, hein? Tá uma semana já aberta. Professor, é aquelas duas atividades lá no post do É, ON, né? Ah, isso. tá. Eu fiz que Bom dia, Sora. Bom dia, tudo bem? Tudo. E para hoje é aquele do que vale metade lá do T2, o videozinho aquele do comprimento sobre o diâmetro. Vou te mandar, Sônia, depois da aula eu te É. mando, tá bom? Mandem que é um pontinho lá no T2, garantido. Tá bom? Não Eu esqueçam. gravei, mas esqueci de te mandar, Sora. Não esqueçam do T2, não esqueçam da VA. A VA é até a quinta, o T2 é hoje, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver quem já acordou aqui. Bora lá. Deixa eu pegar isso aqui, não tem grafite. Ai, meu Deus. Vou pegar esse. Então, André, Ágata, Presente. Bia, Presente. Brenda, Presente. Esther, não? Felipe de Melo, Aqui. Felipe Espina, Aqui. ok. Henrique, Aqui. certo? Isa, Aqui. Isa Santos, Luiz Henrique, Luiz Fernando, Luísa, Maria Eduarda. A Luísa tá aqui? Aqui, Sora. Aonde? Não tô vendo. Ah, ali, achei. Luísa, Maria Eduarda, Maria Fernanda, Mari. Cadê? Não tá? Mateus, Oi. Nicolas. Nicolas. Cadê o Nicolas? Ficou na festa de aniversário, não voltou mais. Pedro, Bom dia, tô aqui. bom dia. Rafa, Aqui, Sora. Rebeca, Sara. A Rebeca, eu vi que tá ali. Sara. Sora, eu tô aqui, tá? Esqueci. Quem? Ah, Luiz você... Henrique. Porque você tá aí, tá de pijama ainda? Não, então, eu preciso te falar um negócio. A câmera Fala, parou de amor. funcionar. Então, Do nada, Sora. tá bom, tudo bem. A Duda chegou. Deixa eu botar a presença pra Duda. Quem mais chegou aí? Perdeu a chamada. Eu, Sora. Quem, amor? Mari. Ah, a Mari. Mari, tá bom. Mais alguém? A Maria Fernanda está? Não? Então tá bom. Então vamos nós. Hoje a gente vai aprender sobre volume, volume e capacidade. Vocês já sabem, né? Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Tá bom? Falta bem pouquinho para o nosso livro acabar, para as provas chegarem. Já fiz a prova, bem facinho. Olha lá, página 56 do livro didático. Por favor, abram seus livros na página 56.
livro didático. Quinta-feira a gente vai fazer bastante exercício, daí a gente termina aqueles exercícios lá que faltaram 2 do CA para corrigir da área do círculo. A gente termina na quinta. Daí hoje a gente vê a didática aqui, que falta só um pedacinho. Rafa, pegou seu livro? Rafa? 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 Você sumiu, Rafa? Eita, gente, que faz a chamada e se some daqui, meu povo. Não pode. Professora, eu tô aqui, eu só fui pegar meu livro. Ai, graças a Deus. Tá bom, então. Bora lá. Volume do paralelepípedo. Quem lembra como calcula um volume de um paralelepípedo? Como a gente calcula a área de um paralelepípedo? Ou de um cubo? A área do cubo não era aresta ao cubo? A área não, a área é aresta ao quadrado, mas o volume não era A de um cubo, tá? É aresta vezes aresta vezes aresta? Ninguém lembra disso? Jesus amado, esquecer tudo. Aí, ó, vamos fazer um cubo. Ah, não, assim eu não vou fazer nada, pera aí. Deixa eu pegar minha borracha. Vem cá. Vamos pegar, já partir aqui de um cubo direto, né? Aí, ó. Faz de conta que isso aqui é um cubo. Professora, Hã? o Nicolas me mandou mensagem, falou que a internet dele tá ruim. Pior que tá Eu. mesmo. Mandei mensagem, demorou 2 minutos pra ir. Onde é que vocês moram? Ele? Hum. Eu moro no Medeiros Essa mesmo, aqui em ponte, Barra Sora. do Estado. Não é embaixo, é perto da ponte. Embaixo da ponte, Sora. Embaixo da ponte, tá bom. Olha lá o cubo. Vamos supor que esse cubo tenha, sei lá, quanto? Que vocês acham que esse cubo pode ter de aresta aqui? Uns 2 centímetros? Vamos supor que ele tenha 2 centímetros de comprimento, 2 centímetros de altura, que é esse A aqui, que é a altura, e 2 centímetros de profundidade. Como que eu meço o volume desse cubo? É 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Ou seja, o volume de um cubo é A vezes A vezes A. É aresta ao cubo, tá? Eu poderia escrever assim também, ó. Aresta ao cubo. Esse é o volume. Lembraram? Não imagina, não tem problema, Sara. Isso aí, volta de feriado, é assim mesmo, dá uma preguiça que tá louco. A gente está começando aqui na página 56 do livro didático sobre volume. Volume de um cubo é a aresta ao cubo, ou seja, é o comprimento dele, que é isso aqui, vezes a altura dele, que é isso aqui, e vezes a profundidade dele, que é isso aqui, tá? Então, sempre vai ser assim. Então, como é que vai ser o volume desse paralelepípedo? É a mesma coisa. Vai ser o comprimento dele, que é 6, vezes a profundidade dele, que é 5, vezes a altura dele, que é 4. Certo? Sempre vai ser assim. Cubos, paralelepípedos, o volume a gente calcula dessa forma. Então, a gente vai ver depois exercícios que vai ter aqui 3/4 do volume de água de uma piscina, etc e tal, tá? Então, aqui nesse caso, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120. Então, o volume desse paralelepípedo em específico é 120. Mas como a gente calcula? Tem uma fórmula para isso. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que a gente já estudou. Quando eu faço 6 vezes 5, o que eu estou calculando?
Ai, gente, acordem, por favor. Comprimento e a largura? Sim, o comprimento vezes a profundidade. O que que é isso? Olha aqui, eu faço o comprimento vezes a largura. Eu não estou medindo a área disso aqui? A área dessa superfície? Ah, então seria da base também, né, Sura? Isso. Eu faço o comprimento vezes isso aqui. Então, isso aqui é a área. Então, eu posso dizer também que o volume disso é a área vezes a altura. Isso aqui é a altura. E esse aqui não foi a área. Que eu não fiz 6 vezes 5. Eu não calculei a área disso aqui. Ou lá de baixo, tanto faz. Então, eu posso dizer também que o volume vai ser a área dele, que é 6 vezes 5, vezes a altura, certo? E isso tá no quadradinho lá de baixo, já tá pronto para vocês. Naquele quadradinho verde que diz assim: observe o paralelepípedo retângulo a seguir. Daí tem lá o comprimento, a largura e a altura. O volume é sempre o comprimento vezes a largura vezes a altura. Mas se comprimento vezes a largura já é a área, eu posso dizer que o volume também é a área vezes a altura. Fica mais fácil para gravar. Certo? Certo. Já volto. Espero que voltem. Tá bom. A minha internet às vezes também fica doida. Enfim, vou apagar essa tranqueirada toda para a gente ir aqui para baixo, ó. Então, é isso aqui. É volume, ó. A área da base, que é 6 vezes 5, que a gente fez ali, e vezes a altura. Então, eu posso tranquilamente dizer que o volume é a área da base de um paralelepípedo vezes a altura, que ele chamou C de altura, tá? Mas a gente pode chamar de H, de A, ok? Isso é o paralelepípedo. Baseado nesse conceito que eu, com a área da base vezes a altura, eu consigo fazer o volume, se eu fosse pensar num cilindro. Vamos lá, quem já fez o negócio da... Peraí que a Pro tem que achar o cilindro dela aqui. Ah, claro que não vai ter, né? Óbvio. Mas eu faço. Eu vou fazer um cilindro aqui. Bem bonitinho. Olha lá, meu cilindro, que fofo. E caí, filho. E agora é coragem. Vamos lá. Esse é meu cilindro, era para ser mais curvinho aqui, tá? Mas é que aqui é mão livre agora. Se eu pensar nesse mesmo conceito, que volume é a área da base vezes a altura, eu vou chamar essa altura aqui de H. Qual que vai ser o volume do meu cilindro? Quem que lembra como é que era a área do cilindro? Vai ser a área do cilindro vezes a altura, não é? É o mesmo princípio que eu fiz aqui, ó. Eu fiz a área do retângulo vezes a altura. Seria a área da base, né, Sura? A área da base vezes a altura? Isso, sempre é a área da base. Vou botar um beijezinho de base aqui. Qual que é a área da base de um cilindro? É a área da circunferência aqui do círculo. Qual que é a área do círculo? Quem lembra? Tinha alguma coisa com pi, né? Ah, é pi vezes... Vezes R ao quadrado. Isso. Isso aqui é a área da base, que é o círculo. Não é um círculo a área da base de um cilindro? Imagine uma lata de leite condensado. Vamos imaginar a coisinha de gordinho, que adoro leite condensado. Vamos lá. E aí, a área de uma lata não é π vezes R ao quadrado? Eu tenho que multiplicar pela altura para achar o volume. E daí eu tenho o volume de um cilindro que está na próxima página, que eu já fiz antes para vocês desenvolverem o raciocínio. Olha lá na página 57. Volume do cilindro. O que é um cilindro? Tá aí alguns exemplos, né? Então, eu vou calcular a área da base, ou aqui, e depois eu só vou multiplicar pela altura. Então, o volume do cilindro também é a área da base vezes a altura.
certo? Então, aqui tem aqui, ó, matemática em detalhes. Para compreender como obter a expressão do cálculo do volume de um cilindro, já, como a gente fez, a gente comparou com o paralelepípedo, a gente fez a área do círculo, né, que é π vezes raio ao quadrado, vezes a altura. Que ele usa outros símbolos, mas é a mesma coisa, tá? Então, agora a gente vai fazer uns exercícios, porque às vezes dentro do cilindro tem um volume de água. Vamos supor que o volume de água esteja por aqui, ó. Vou pegar bem reto aqui para não... Olha lá, e daí eu tenho que calcular. Isso é bem coisa de prova, né? Prova adora ter essas coisinhas, ó. Meu volume de água está aqui no nível rosa. Qual que é a área que não está preenchida? Daí calcula toda a área do cilindro, menos todo o volume do cilindro inteiro, menos o volume que está preenchido para calcular o que não está preenchido. Lembram disso? Mesma coisa que a gente fez da área daquela, como é que era o nome? Coroa circular lá, do exercício 7 da página 55. Então, se eu calcular a área de tudo e vou descontar dessa área de líquido que tem aqui dentro, eu vou achar a área do que não está preenchido, certo? Vamos fazer exercícios para treinar? Mas o que tem que ficar desse conceito de volume? Que é a área, que a gente já aprendeu a calcular lá nas aulas anteriores, vezes a altura. A área vezes a altura, eu consigo calcular o volume. Certo? Dúvidas até aqui? Sim ou não? Quem chegou? André chegou, quem mais? A Maria Fernanda. Mais alguém? Eu. A Esther. Ok. A Isa Santos chegou? Não? Professora, o Luiz Fernando falou que não vem hoje. Tá bom. Tudo bem. E o Murilo? Não? O Nicolas está com problema na internet, né? Então tá bom. Pessoal que chegou depois, entenderam como se calcula o volume de um paralelepípedo e de um círculo? Sim? Então vamos ver se a gente entendeu mesmo fazendo aqueles 4 exercícios da página 58. Podem começar. O 1 tá bem facinho. Você entendeu, André? O que, professora? Você entendeu como calcular o volume de um cilindro e de um paralelepípedo? O do cilindro eu não entendi. Tá, então vamos lá. Tem que falar quando não entende, tá? Do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. Como é que a gente calcula a área de um paralelepípedo? A gente fez a área desse retângulo vezes a altura. Ou seja, o comprimento vezes a largura é a área e depois só multiplicou pela altura. Aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou fazer, por exemplo, olha esse copo aqui de água. O que eu vou calcular? Eu vou calcular, primeiramente, a área do círculo, que é a área de um círculo. Qual que é a área de um círculo, André? Oi? Qual que é a área de um círculo? A gente fez bastante exercícios nas aulas anteriores. Qual que é a área de um círculo? Você lembra? A área Posso falar? Pode. Π vezes R ao quadrado. Isso. É o π vezes o R ao quadrado. Essa é a área de um círculo. E se a gente tem que fazer área da base vezes a altura para calcular o volume, como que vai ser o volume? Vai ser o π vezes R ao quadrado, que é a área, vezes a altura. Entendeu, Esther? Sempre quando a gente calcula volume, pessoal, a gente não considera só a área da forma geométrica, a gente tem que multiplicar pela altura, tá? Então, se é um cubo, vamos lá fazer o cubo de novo, olha lá. Se é um cubo, ai, Senhor da glória, peraí.
Se é um cubo, a gente vai fazer o quê? Vai calcular a área do quadrado e vai multiplicar pela altura. Qual que é a área de um quadrado? Pessoal, qual que é a Base área? vezes altura. Isso. Que num quadrado é igual, né? Lado vezes lado. A base é igual à altura num quadrado. Então, vai ser a área desse quadradinho vezes a altura dele. Sempre vai ser assim. Muito fácil isso. Ó, é sempre a área vezes a área da forma geométrica que eu tenho, vezes a altura dessa forma geométrica. Aqui no cilindro é a mesma coisa, é a área do círculo, que é π vezes r ao quadrado, vezes quem? Vezes a altura. Volume é sempre assim. Tentem fazer o exercício número 1 da página 58. Professora, Oi, amor. eu fiz a A, mas eu acho que tá bem errado. Quanto que deu? Eu também. Deu 301,44. Bingo! Meu também. Eu também. Certíssimo. Deu certo. Certíssimo. Muito bem. O meu, acho que a minha B tá errada, no caso. Quanto que deu? Minha B deu, opa, 376,8. Não, amor. Tem que multiplicar o raio ao quadrado. Tem que dividir e multiplicar o raio quadrado, né, sua? Então, porque o 10 centímetros lá em cima não tá como um raio, tá como um diâmetro. Isso, daí o raio é 5, não é? O raio não Professora, é 5, só que é 5 ao quadrado. Oi, amor. a A é 301,44? Isso. Acertou. A gente já vai corrigir para quem não conseguiu. A B é 942? Bingo! Isso mesmo. Sem graça, tava Parabéns. fazendo ainda. A Brenda tá acelerada. Voltou do feriado acelerada. Vocês estão no Tentem nível fazer. pra frente, mano. Não sei nem qual é a página ainda. Acabei de Estamos chegar. na página 58. Obrigado, professor. É triste chegar atrasado. Mas não tem problema, a gente espera. Eu expliquei de novo, agora já dá para fazer o exercício. Olha, esse aqui que eu estou pedindo para fazer, ó, na página 58 do livro. Senhora, pode fazer o 2? Pode, o 2, o 3 e o 4 nós vamos fazer agora. Ó, no meu, desculpa, é que eu não escutei. Tá. Então, agora eu fiz do jeito que você tinha falado para usar o raio 5, deu 942. É isso mesmo? Certinho, isso mesmo. A letra A deu 301,44, a letra B Desculpa, meu 942. Deus, professora, eu tô sem voz por algum motivo. Ficou cantando no feriado, né, Sara? Karaokê. Tá certo. Gente, hoje vai ser quente, hein? Eu já tô com calor agora. Então, tá. Quem não conseguiu ainda fazer a número 1, que quer Professor, fazer aqui a área comigo? a área do círculo é π vezes r ao quadrado, né? Correto. Com certeza. Então, a gente tem que entender o seguinte, que volume de um determinado sólido, porque volume a gente fala de sólidos, área a gente fala de formas geométricas. O volume de um sólido, ele sempre vai ser calculado pela área da base vezes a altura dele. Então, o negócio é saber a área, aquele assunto que a gente viu até agora nas últimas aulas. Tem que entender como é que calcula a área de um círculo, tem que entender como é que calcula a área de um triângulo, de um retângulo, de um quadrado, tá bom? Professora, Oi, amor. a 2 deu 282,96. Bingo! Isso mesmo. Não esqueçam dos centímetros cúbicos, tá, pessoal? Volume é sempre unidade elevada ao cubo. A área é unidade elevada ao quadrado. Vamos lá. Vou fazer aqui para quem não conseguiu, tá bom? Então, aqui, ó, pessoal, volume. Volume desse sólido aqui.
sempre de qualquer sólido, é a área da base vezes a altura, que eu vou chamar a altura de H, tá? Então, quem que é a base? Vamos escrever o Bzinho aqui. Bzinho, área da base, vezes a altura. Esther, qual que é a área dessa base aqui, ó? Desse sólido? Me ajuda aqui, Esther. 4. Vamos lá. 4 é o raio, né? É a metade do diâmetro. Espera aí que eu tenho que apagar que esse meu R ficou parecendo um V. Um R. Deixa eu botar aqui, ó, isso aqui. Olha lá, quem chegou depois, quem não está entendendo nada, vou explicar aqui. Muito bem, Esther. O raio é 4. Qual que é a área desse círculo ali? Como que a gente calculava a área do círculo lá nas outras aulas? Você lembra? Pera. Pera. Eu não vou lembrar. A área do círculo, porque é um círculo que a gente tem aqui na base, não é? A área do círculo é π vezes raio ao quadrado. Sempre vai ser assim. Essa é a área da base, tá? Ô, professor, Oi? desculpa atrapalhar, mas o pi vale 3,14? Exatamente. Você fez o T2 lá? Uhum. O videozinho que vale a metade do T2? Vale 1 aquilo lá, ninguém. Tem gente que não me mandou ainda. Vão ficar. Se participaram da aula, se não faltaram muito, ainda vão ficar com 1 no T2. Se não, vão ficar com 0 no T2. Tem que me mandar um negócio lá do comprimento sobre o diâmetro. O que que vocês descobriram lá fazendo tamanhos diferentes? Quem quer comentar? O que que vocês descobriram fazendo o comprimento pelo diâmetro? Que é sempre o mesmo resultado, não é? Sempre o mesmo resultado, que tem que ficar em torno, aproximadamente, de 3,14. Esse é o π. O π foi descoberto assim. Professora, Oi? a 3 é 11? Sim. Aí, Bingo. O povo tá bom hoje nos números, hein? Bora lá. Então, Esther, vamos continuar aqui. E quem não entendeu? E ainda aqui a gente tem, ó, a área da base é π vezes raio ao quadrado. Por quê? Porque a área do círculo aqui nesse sólido, num cilindro, a gente sempre vai considerar a área da base como um círculo. E a gente não pode esquecer de multiplicar pela altura. Então, vamos lá. Ai, sai daqui. Vamos abrir outra caixinha aqui. O volume vai ser o quê? O π é sempre 3,14. O raio, quanto que é? A Esther já falou. É 4. 4 o quê? Ao quadrado. E vezes a altura, que é? Quanto que é a altura, Esther, desse sólido? 6. 6. Muito bem. Opa, 6. Vai ser igual. Agora eu vou botar meu raio ao quadrado ali, que eu preciso do manual para botar o raio ao quadrado. Então, vai ser 3,14 vezes, quanto que é 4 ao quadrado? 16. 4 vezes 4, que é 16. Muito bem. E vezes 6. Tudo isso vai dar 301, sempre vão ser números grandes os volumes, né? Porque a gente está falando de volume. Centímetros, o quê? Quantas vezes eu multipliquei aqui centímetros? Nenhuma. Não? O raio não é 4 centímetros? Tá bom. Se é ao quadrado, 4 centímetros ficou ao quadrado. E vezes a altura, que também é centímetro, centímetros ao quadrado vezes centímetros, ficou centímetros cúbicos. Volume, pessoal, é sempre centímetros cúbicos. A área é sempre centímetros quadrados, ou metros quadrados, enfim. Ok, muito bem. Rebeca. Cadê a Rebeca?
Como que a gente calcula essa área aqui? Bem, eu primeiro dividi, né, o diâmetro. Isso mesmo, porque E agora aqui, pessoal, a gente não tem o raio direto, tá vendo, Esther? Lá sim eu tinha o raio para botar na fórmula do círculo, agora eu tenho o diâmetro. Como é que eu descubro o raio, então, Rebeca? pego o diâmetro, divide por 2, que é igual a Muito bem, 5. muito bem. Primeiro eu tenho que saber aqui que raio é a metade do diâmetro. Isso é um conceito que a gente aprendeu lá quando estudou as áreas. Então, volume vai ser o quê? O mesmo π vezes r ao quadrado, π vezes r ao quadrado, e vezes quem? A altura. A altura. Agora eu vou botar o meu quadrado aqui no R para não esquecer. Daí eu tenho que entender que essa medida 10 aqui é o meu diâmetro, ao contrário da letra A, que já me dava o raio direto. Então, qual que é o diâmetro nesse caso do cilindro? Sora, É 5? É a Rafa 5. mandou avisar que a net dela caiu. Tá bom, obrigada por ter avisado. Então, quem que é o volume? Vai ser 13,14, que é o valor do π, vezes o raio, que é 5, ao quadrado. Não esqueçam de elevar ao quadrado, senão vai dar tudo errado. Vezes a altura. Rebeca, quanto que é a altura desse cilindro laranja? A altura é 12 centímetros. 12. Muito bem. Então, eu vou fazer 13,14 vezes 5 ao quadrado. Quanto que é? 5 ao quadrado é 25. 25, porque é 5 vezes 5, e vezes aquele 12 lá. Então, agora isso aqui tudo dá 942 o quê? Centímetros Quadrado. cúbico. Ah, Volume. é porque é volume, né? Ah, tá bom. Tinha esquecido já. Tá bom. Número 2. Número 2. Então, tô brigando. Mateus, Oi, como que você calculou o volume de um cilindro com 18 centímetros de altura e a área 15,72 centímetros quadrados? eu fiz 15,62 vezes 18, mas eu acho que tá errado. Muito bem, tá certo? certíssimo, porque aqui ele já me deu a área. Então, se eu sei, olha esse aqui que mais fácil que é, Rebeca. Se o volume aqui já é a área da base vezes a altura, e já me deu a área ali. Quanto que é essa área que diz ali? 15,72. E eu tenho que a altura 18. Eu vou multiplicar por 18. Vai dar 282,96 o quê? Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Sempre volume é a unidade elevada na terceira. Por quê? Porque eu não estou multiplicando aqui 1 centímetro quadrado, que é a área, vezes 1 centímetro. A gente não tem que somar os expoentes quando a base é igual? Olha como é uma matemática perfeita. Soma os expoentes, vai dar 3. Quem não entendeu isso aqui, pode fazer o cilindro bem bonitinho, desenhar, não tem problema, para entender melhor. A gente já tem a área aqui agora. Essa área que a gente multiplica a área da base, que é essa aqui, vezes a altura, a área já veio pronta, tá dizendo que é 15,72 centímetros quadrados. Daí basta multiplicar pela minha altura, que é 18, certo? Quem não entendeu? Quem entendeu mais ou menos? Quem não entendeu nada? Certo? Podemos ir para outra, então? Sim. Tá bom. Oi? Só uma dúvida, é que eu tava tentando fazer sozinha. Tá. Aí na 2 você já vai fazer o 15,72 vezes 18?
direto, assim? Sim, por quê? Porque ele não me deu a área da base e o volume não é a área da base vezes a altura. Aqui não precisa calcular a área da base, ele já deu a área da base. Entendi. Obrigada, Pro. Tá? Uhum. Por isso que não adianta só saber que é comprimento vezes largura vezes comprimento vezes largura vezes profundidade. A gente tem que entender que isso que a gente faz aqui é a área do círculo, tá? Vezes a altura. Ou se é um cubo, a área do quadrado vezes a altura. Se é um paralelepípedo, a área do retângulo vezes a altura. Por isso que a gente começa aprendendo a calcular áreas, para depois vir para volume. Ô, Sora, eu não consegui fazer 4, não. Tá bom, a gente já vai fazer. A 3, vamos lá. Ágata, como que você calculou a altura de um cilindro de volume tal e raio tal? Aí, senhora, desculpa, eu tinha desligado meu câmera sem querer. Tá bom. Só eu não consegui fazer a 3. Eu fiz todas as outras, só que a 3 eu não consegui fazer. Então vamos fazer. Vamos fazer. Sora, posso falar como eu fiz? Pode, só espera eu apagar isso aqui, porque senão quando eu descer ali, essas letras vai vir tudo junto. Eu posso apagar aqui, pessoal, a 1 e a 2? Todos entenderam? Tá bom. Importante é isso, a gente não ir para frente enquanto alguém não entendeu. Sabe uma dica para a gente conseguir fazer as coisas? A gente lê o enunciado e escreve, que nem eu vou dar um exemplo aqui na número 2 que a gente já resolveu, ó. O que pede ali? Que daí vocês nunca vão errar, ó. Calcule o volume. Então, tá me perguntando o volume. É a minha incógnita. Do quê? De um cilindro com 18 centímetros de altura. Então, eu vou lá e ponho H igual a 18. Isso é uma coisa que vocês começam a ler o enunciado de outra forma, quando vocês fazem isso. Deixa eu puxar isso aqui para cima. Vai para cima, meu filho. Isso. E área da base igual a 15,72. Então, eu vou escrever um embaixo do outro. A área da base é 15,72 centímetros quadrados. Quando vocês fazem isso, vocês já estão localizando o que vocês já têm e o que vocês têm que calcular. Então, está perguntando o volume. Volume não é a área da base vezes a altura? Quem que é a área da base? 15,72. E quem que é a altura? 18. Fica mais fácil assim, sabe? A gente colocar esse enunciado em forma matemática, descrevendo. A mesma coisa a gente vai fazer aqui na número 3. Vamos lá então, Brenda. Foi a Brenda que falou, né? Foi. Tá bom, vamos lá. Então, determine a altura. Tá pedindo quem? O H? Altura. O H? Eu não sei quem é o H. E tá dizendo o quê? De um cilindro. Qual que é o volume de um cilindro cujo volume é 1.692,46. Então, vou escrever meus dados aqui. 1.692,46 centímetros cúbicos é o meu volume. Afinal, eu sei que se a unidade está ao cubo é porque é meu volume mesmo. Nem precisaria dizer volume. E raio de base 7. Então, quem que é? O meu Rzinho, que é lá, a metade do diâmetro, mede 7. E agora, Brenda, como que faz para calcular a altura? Aí, Sora, eu calculei a área da base do cilindro. Tá. Que vai dar 153,86. Isso mesmo. Aí depois eu coloquei 1.692,46 é igual a 153,86 vezes H. Isso mesmo. Aí eu passei para o outro lado dividindo, que dá 11. Isso aí, muito bem, certinho. Entenderam, pessoal?
Eu vou fazer aqui para quem não entendeu. Não, professora. Ó, volume não é a área da base vezes a altura? É ou não é? É. O volume eu já tenho, não tenho? Quanto que é o volume, Sara? O volume é 1.692,46 Muito centímetros bem. cúbicos. 46, muito bem. Agora eu vou esquecer um pouquinho meus centímetros cúbicos. Igual, quem que é a área da base de um cilindro, Sara? A área da base do cilindro é raio ao quadrado vezes π. Não Isso, então eu já vou botar π. Eu já escrevo π vezes r ao quadrado, que eu já escrevo também, e vezes o meu h que está ali na fórmula. Sim, vezes a Então, altura. ó, π vezes r ao quadrado não é a minha área, a área da base de um cilindro, que é um círculo? Isso, vezes a altura. Então, eu tenho o volume, eu sei o valor do π, eu sei o valor do raio, eu preciso calcular quem? A altura. Então, o que que vai ser aqui? 1.600, eu vou continuando assim, 1.692,46 vai ser igual a 3,14, que é o valor do π, vezes o raio ao quadrado. O raio é quanto? Disse no meu O enunciado. raio é 7, professora. 7 ao quadrado. E a altura é quanto? A altura a gente não sabe. Não sabe, fica incógnita. Ok, pessoal? Então, agora eu tenho que resolver essa equação aqui do primeiro grau, tá? Então, eu vou continuar aqui em cima. Como que eu resolvo? Eu deixo do mesmo jeito, 1.642,46 é igual a quem? 7 ao quadrado. Quanto que é, Sara? Professora, ali não é 42, é 92. Desculpa. 7 ao quadrado é 49, né, Bruno? Aonde, Agatha? Ah, tá, muito obrigada. A Agatha me ajudou aqui bastante. 1.692,46 é o quê? 7 ao quadrado é 49, muito bem. 49 vezes 3,14 vai dar 153,86. O quê? Vezes H, que eu não sei ainda quem é o H. Opa, peraí. É isso que eu falo, 153 ou 1.536? Por eu escrever um número a mais. É 153. Não tem esse 6 aqui. Ok? Então, quem que é o H? O H vai ser o quê? 1.692,46 dividido por 100, que está multiplicando 153,86, está multiplicando o H. Passa dividindo. 153,86. Deu quanto, Brenda? Problema nos números hoje. Ai, professora 11. de matemática com problema de número, ó, te contar, viu? Quem mandar embora. 1.692,46 dividido por 153,86. Muito bem, deu 11. 11 o quê? Centímetros. Centímetros é a altura. Eu não dividi centímetros cúbicos por centímetros ao quadrado? Não foi isso que eu fiz? Sim. Dividir centímetros cúbicos do volume por centímetros ao quadrado. Subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. Ok. Professora, Oi? desculpa interromper, mas o meu Zoom travou, daí eu tive que sair e entrar de novo. Tá. E o exercício da T2 lá, que precisa filmar, né, fazendo. Isso. É a área, não é? Não é o comprimento, é a área. Não, lá no T2, o que que vocês vão fazer, pessoal? É um exercício que vocês vão pegar duas latas, vamos supor, vou pegar esse aqui, algum sólido, cilindro, pode ser uma lata de milho, uma lata de leite condensado, uma lata de leite, um latão que tá lá nos fundos jogado, qualquer lata, e vocês vão medir o quê? O comprimento, ou seja, o perímetro dessa circunferência, o comprimento dela, e vão dividir pelo diâmetro. Lembrando que o diâmetro, vocês têm que fazer primeiro o centro da circunferência, e o diâmetro passa pelo centro. Daí, a única coisa que eu quero que vocês me digam
em dois tamanhos diferentes, quanto que deu C dividido por D? Independente do tamanho da lata, vocês vão medir C dividido por D. Quanto que vai dar? Eu quero que vocês me digam. Aproximadamente pi, não é? Aproximadamente pi. Que eu tenho que dar aproximadamente 3, alguma coisa, senão mediu errado. Tá bom? É isso que tem que mostrar lá. Da onde saiu o pi. Por isso que a gente sabe, pessoal, olha só. Se C sobre D... Ai, que calor, gente. Se C sobre D é 3,14, que é o pi, o comprimento da circunferência, quanto que vai ser? C vezes 1, que é como se tivesse um 1 aqui, né? Embaixo do pi. Vai ser D vezes π. Estou isolando meu C. E o que é o diâmetro, se não é 2 vezes o raio? Viu como não precisa decorar a fórmula? É π vezes 2r. Daqui que sai essa fórmula, comprimento da circunferência, π vezes 2r. Tá? Isso aqui vocês têm que me entregar hoje, vale 1 ponto na T2. Porque se a gente não faz assim, ninguém entrega. Quer dizer, ninguém não, né? Muitos não entregam. Não esqueçam da VA até o dia 10, hein, pessoal? VA vale 1 ponto. Certo? Entendeu aqui, Sara? Como que a gente calculou a altura? Esther, entendeu? Sim, pronto. Entendi. E a Bia? Bia, entendeu, Bia? Entendi. Bia. Mari. Oi. Mari. Cadê a Mari? Sim, Sara, eu entendi. Tá bom. Então vamos para essa questão do Enem, que normalmente são as mais dificinhas. Olha esse baita enunciado. A gente vai escrever as coisas que nem a gente está fazendo ali. Senão a gente vai se perder com tanta informação num enunciado só. Tá bom? Então vamos lá. Olha só. Eu vou apagar. Essa de cima dá para apagar já? André, você entendeu a número 3? André. O André não tá mais na Eu tava aula. falando mutado. Você entendeu? Deu pra entender. Tá bom. Então vamos para o número 3. Ixi, peraí que deu zica aqui. O que aconteceu? O povo diminuiu aqui? Vamos ligando as câmeras, pessoal. Não desliguem suas câmeras, não. Porque senão a gente vai ter um outro problema, tá bom? Vamos lá, número 4. Uma empresa de refrigerantes que funciona sem interrupções produz um volume constante de 1.800.000 centímetros cúbicos de líquido por dia. Eu acredito. Eu acredito nessa informação. Sobre a minha intuição me diz que é a B. Sua intuição, você tá bom de intuição hoje. A máquina de encher garrafas apresentou um defeito durante 24 horas. Um inspetor de produção percebeu. Então, aqui, até agora, o que nos interessa aqui anotar? O volume? O volume. O volume é aquele númerozão lá. 1.800.000. O quê? Centímetros cúbicos. Esse é o volume de refrigerante que é produzido por dia. A parte interior da garrafa em que foi depositado o líquido... Opa, pulei uma frase. O inspetor de produção percebeu que o líquido chegou apenas à altura de 12 centímetros, dos 20 centímetros previstos em cada garrafa. Ou seja... Espera aí. Vamos fazer a garrafa aqui. Eu desenhando uma garrafa, vocês já viram. Ok.
Meu Deus. Ok. Então, vamos supor que tinha que ter aqui de refrigerante até aqui, ó, 20 centímetros. O que que é esses 20 centímetros? Seria a minha altura que teria que ter. Altura. A altura que teria que ter. 20 centímetros. Só que o que que o inspetor de produção percebeu? Que não tinha 20. Tinha 12. Que só tinha 12. Então, de líquido mesmo, só tinha 12 centímetros. Ok. Então, eu sei que de refrigerante estava por aqui, ó. Ok? Estava por aqui, ó. O riscadinho aqui é o volume preenchido de refrigerante, que só estava 12. Mas o certo era 20 em cada garrafa. A parte interior da garrafa, que foi depositado o líquido, tem forma cilíndrica. Então, isso aqui é um cilindro, tá? Com raio de base 3. Então, vamos supor que a base aqui da minha garrafa é um cilindro aqui de raio 3. Por isso que eu gosto de fazer assim, que a gente não se perde. Então, aqui do centro até a extremidade mede 3. Passou um pouquinho ali, mas eu acho que deu para entender. O meu raio, já vou botar aqui, o meu R é 3 centímetros. Cuidem as unidades na prova. Aqui tá tudo em centímetro, nem precisa escrever. Raio é 3 centímetros. Por questões de higiene, o líquido já engarrafado não será reutilizado. Utilizando π como 3. Então, a gente não vai usar o π aqui, 13,14. A gente vai usar o π 3, porque ele está pedindo ali no enunciado. Utilizando π igual a aproximadamente 3, no período em que a máquina apresentou defeito, aproximadamente quantas garrafas foram utilizadas? Eu sei o volume que foi gasto aqui de refrigerante. Quantas garrafas deu para encher? Quem disse? O pi vale o quê? Não, eu sei que o pi vale 3,14, mas nesse enunciado ele pediu para aproximar o pi 3. O raio também é 3. Ele pediu aqui, ó, utilizando o pi como 3, não como 3,14, para facilitar a conta, ele pediu. Ah, tá, senhora. Tá? Então, vamos lá. Qual que é o volume de um cilindro? Não é a área da base? Área da base vezes a altura. Isso. E qual que é a área da base de um cilindro? É o π... Π vezes raio ao quadrado. Vezes raio ao quadrado. Que todas essas informações eu já tenho. Eu sei que o π eu vou usar 3, eu sei que o raio é 3. Vezes quem que é o volume? A altura. É sempre volume é igual à área da base vezes a altura, certo? E a área da base é π vezes raio ao quadrado. Eu sei o volume, pessoal. Eu sei quanto que eu vou usar de π. Ele está pedindo para usar aproximadamente 3. Eu sei o meu raio. Qual que vai ser? E eu sei a minha altura. E aí? O que eu tenho que calcular? Quantas garrafas? Só que olhem aqui, 1.800.000 é se tudo desse certo. Ou seja, uma empresa de refrigerantes que funciona sem interrupções produz esse volume. Então, só que eu não sei agora qual que é o meu volume. Qual que é o meu volume nessa nova condição para essa altura de 12? Ô, senhora, tá. Eu ia falar, mas não seria mais ou menos o mesmo, porque ele tá falando um volume constante de 1.800.000 centímetros por dia, e a máquina parou por 24 horas, então seria um dia também. Então, é um dia, ó, a máquina de encher garrafas apresentou um defeito durante 24 horas. Então, exatamente isso, a gente tem um dia a menos aqui. Só que assim, ó,
O que que aconteceu? Ela não encheu até os 20, ela encheu até os 12. Esse que é o problema. E agora? A gente tem que calcular o volume com 12 centímetros de líquido. Não temos? Daí a gente vai fazer o π é 3, o raio é 3 ao quadrado, e a nova altura, que não é mais 20, que é 12, eu vou calcular que volume que dá de líquido. Quanto que deu esse volume de líquido? Alguém fez? 3, 3 ao quadrado é 9, então eu tenho que fazer 3 vezes 9 Dá vezes 12. 324, professora. 324 é o novo volume. Que é aquele volume parcial ali, que a coisa estava com defeito. 324 centímetros cúbicos. Certo? Porque o que está com problema não é a fabricação de refrigerante. O que está com problema é a máquina que invasa o refrigerante. Ao invés dela estar invasando 20 centímetros, porque esse 1.800.000 aqui era para invasar as garrafas com 20 centímetros de altura. Só que a máquina de invasar está com problema. Ela está invasando só 18 e pã, para de encher. Então, quantas garrafas eu vou conseguir encher com esse mesmo volume? O que que conta que eu tenho que fazer aqui? É como se eu tivesse, pessoal, olha só, eu vou fazer uma analogia aqui mais simples. Eu tenho uma jarra de suco, tá? Com 1 litro de suco, 1.000 ml de suco de laranja aqui, tá? E eu vou dividir esse suco em 4 copos. Quanto que ia dar para cada um? 250. 250 ml para cada um. Só que agora os meus copos de 250 ml quebraram. Tá? Eu tenho só copo de 200 ml. Copinho menor. Quantos eu vou ter que fazer? Quantos copos vai dar para 5 copos de 200 ml? Não vai dar 5 copos agora? Porque 250 vezes 5 é 1.000. Então, que conta que vocês fizeram? 1.000 dividido por 250 para saber que deu 4 copos. Depois, 1.000 dividido por 200 ml para saber que deu 5 copos. E aqui, que conta que eu tenho que fazer? Eu tenho 1.800.000 de volume total para encher em garrafa. Só que em cada garrafa cabe 324. Como é que eu vou saber o número de garrafas que vai dar? 1.800.000 dividido por 320. Exatamente. Eu vou pegar todo o meu volume e vou repartir por cada garrafa, que é 324 cada garrafa. A gente já sabe que para uma altura de 12, com a máquina em defeito, 324 cabe em cada garrafa. Então, quantas garrafas vai ter? Eu vou ter que pegar esse 1.800.000 e dividir por 324. Então, o número de garrafas... 5.555. Exatamente. Sara, entendeu? Então, para cada garrafa... Eu achei muito bonitinho esse desenho da jarra. Para cada garrafa... Para cada garrafa, o volume... Eu vou escrever isso para vocês entenderem. É 324 centímetros cúbicos, que é nessa condição aí de 12 centímetros que a máquina está com defeito, ok? Mas eu tenho 1.800.000 de líquidos. Então, quantas garrafas vai dar? Vou escrever aqui, ver se vocês enxergam. Senhor, peraí.
é o quê? 1.800.000. Vamos separar, que nem ele faz ali no livro, que dá para enxergar melhor. Dividido pelo volume que cabe em cada garrafa. Daí eu vou saber quantas garrafas eu vou ter. 324, é isso? Escrevi certo dessa vez. 324. Se a gente dividir isso aqui, centímetro cúbico por centímetro cúbico, vai dar o número de garrafas, 5.555. Quem não entendeu o que a gente fez? Pode falar, que eu explico tudo de novo. Você não entendeu, Pedro? Mais ou menos? Entendi. Tá bom. Alguém não entendeu? Precisa que eu explique de novo? Esther, você entendeu, meu amor? Sim. Esther? Sim? Rebeca, você entendeu? Luísa? Isas? Fale. Ah, deu pra entender, senhora. Tá. Quem não entendeu, por favor, eu volto tudo, começo do zero, explico tudo de novo. Você entendeu, Espina? Eu entendi, senhora. Tá bom. Mari, você entendeu? Sim, senhora. Tá bom. O negócio é praticar e fazer bastante exercícios disso, tá bom? Agora, ô Maria Fernanda, você conseguiu fazer o trabalho? Eu fiz, senhora. Você pode apresentar pra gente, então? Posso, só deixa eu achar aqui no meu computador. Tá peraí. certo, então. A gente vai ver agora, pessoal, o trabalho da Maria Fernanda, porque ela teve alguns problemas, ela não conseguiu fazer lá naquela data, tá? Então, ela vai apresentar hoje pra gente. Certo? Mas esse AT1 que você tá falando ou é AT2 agora? Oi? Mas essa aí você tá falando, ela vai apresentar AT2 já? AT1. Ah, tá. AT2 vocês só vão me mandar, não é para apresentar. Mandar até hoje, tá? Deixa eu fechar aqui, que senão ela não consegue também compartilhar. Deixa eu perguntar uma coisa. A Isa chegou? A Isa Santos? Não? O Luiz Fernando? Não? Senhora, o Luiz ele Fernando, falou. o Luiz Henrique falou que ele não vai. É verdade. É que eu me esqueço. Murilo? Nicolas estava com aquele problema lá, né? Tá bom. Vamos aguardar um pouquinho. No CA, pessoal, tem exercício sobre esses volumes aqui. Eu vou passar para vocês na página 36 do CA, para vocês já irem treinando, tá? O volume. Porque só na página 36 a gente vai fazer, porque a gente não... 36 e 37 dá para fazer. E na quinta eu quero explicar a transformação de decímetro cúbico para litros para vocês. Olha lá, Mafer. O que eu pedi para a Mafer fazer? Ela pegar esses assuntos de polígonos e construções geométricas no dia a dia, onde a gente aplica isso, tá? Porque eu vi assim que faltou uma parte dos trabalhos. Depois até vou passar as notas para vocês me lembrem dos trabalhos, tá? Daí vocês peguem o planner de vocês e anotem. Vamos lá, Mafer? Aham, senhora. Tá bom, pode começar, querida. Como você falou, polígonos e construções geométricas na vida cotidiana. O que é polígono? Em geometria, um polígono é uma figura fechada com lados. A palavra polígono vem da palavra em grego, polígonos, que significa ter muitos lados ou ângulos. O que é construção geométrica? Construção geométrica é um ramo da matemática muito importante para o desenvolvimento do raciocínio lógico. É possível
muitas aplicações em desenhos técnicos e mecânicos de máquinas, por exemplo. Aqui tem um polígono hexágono, que é a placa de pare, que é encontrado nas estradas. Placas de trânsito, casas e prédios são alguns dos exemplos em que a geometria está presente. Outro exemplo muito conhecido é a nossa bandeira nacional. Nela é possível reconhecer várias formas, como retângulo, o losango e o círculo. Todas essas formas que fazem parte da geometria. Aqui tem o exemplo da bandeira nacional. Outro exemplo de construção geométrica é a pirâmide. Ela é uma figura geométrica espacial, mais precisamente um poliedro. Tem uma imagem dela. Olha lá, que legal. Também é possível ver formas geométricas dentro de casa. Um exemplo são os adesivos. Esse é a foto de um adesivo que é feito na cozinha. Acabou, Sônia. Tá ótimo, muito obrigada, viu, Mafé? Muito obrigada, querida. Vamos lá, então. Gostaram, pessoal? Eu gostei da bandeira nacional, bem própria para a época, né? Tá certo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aqui no meu quadrinho branco. Vou começar do começo, porque eu sei que esse assunto é um assunto que muitos não gravam. Lembram disso? Lembro ou não lembro? Ai, meu Deus. Senhora, eu lembro de alguns só. Eu também do lembro de KM, alguns. do M, do DM, do CM, do MM. Esse HM e DAM, não sei o que é isso, não. DAM. Não é DAM? Quilômetro, DNA, hectômetro. Vou lembrar as palavrinhas para vocês. Hectômetro, decâmetro, metros, decímetros, centímetros, milímetros. Porque para estudar volume a gente não tem como não falar disso, tá? Mas eu vou começar por partes, porque eu sei que muitos não lembram. Então, eu vou começar desde as medidas, vou passar pelas áreas e vou chegar no volume. Hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Ai, meu filho, milímetros, ok? Quando eu falo de medidas de comprimento, eu sempre vou falar nessas unidades aqui: quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros ou milímetros. Eu estou medindo o comprimento, estou medindo o comprimento da circunferência, eu estou medindo o comprimento do tapete, eu estou medindo o comprimento de um sólido. É comprimento, certo? Isso é medida, é unidades de medida. Certo? Quando eu falar em área, eu vou falar em centímetro, hectômetro, quilômetro, decâmetro, metros quadrados. Ou seja, tem um expoente 2 aqui em cima. Isso são unidades de área. Ou seja, a área de um quadrado. Eu preciso calcular a área da minha cozinha para saber quanto de piso eu vou precisar, ok? Isso é área, ok? E quando esse expoente estiver elevado ao cubo, a gente acabou de ver agora, é unidade de... Volume? Volume. Volume, muito bem. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando eu estou lá na unidade de medidas, vamos começar pelo mais fácil, e eu tenho 1 quilômetro.
Quantos metros tem 1 quilômetro? O que eu faço para chegar lá? Tem duas coisas. Na minha época, que faz ali uns 3, 4 anos atrás, quando eu aprendi isso, a gente ia completando com os números, a cara da Bia foi boa. Eu fui completando com zeros até chegar lá. Então, é um zero no hectômetro, um zero no decâmetro e um zero no metros. Quantos metros tem 1 quilômetro? 1000 metros. 1 quilômetro tem 1000 metros. E quantos milímetros tem 1 quilômetro? Vou botando zero até lá. Agora eles já explicam mais fácil pra gente, porque antes, aqui tá fácil, né, gente? Eu queria ver vocês passar um número com vírgula para vocês. Caminhar com a vírgula aqui dentro desse espaço, tá? Então, o que que acontece aqui? O que que vocês observaram que acontece aqui, ó? Se eu quiser passando de quilômetros até lá, ou parar no meio do caminho, o que que acontece? Eu vou multiplicando por quanto? Cada vez. Ai, gente, me ajudem. Por quanto eu multipliquei cada vez? Eu te ajudaria se eu lembrasse. Eu multiplico por 10, por 10. Cada vez eu multiplico por 10. Como eu andei até metros, 3 casas, eu multiplico por 1000. Por isso que 1 quilômetro tem 1000 quilômetros. Tem 1000 metros. Eu vou multiplicando por 10. Ok, mas e... 1 centímetro tem quantos metros? Vamos botar aqui o 1. 0,1, né? Eu botaria os zeros da forma que eu aprendi. Aonde? Até onde eu quero ir. Eu quero ir para metros, eu vou botar 0 até lá. E daí eu vou ter que botar uma vírgula, porque 0,01 não existe, né? Então, 1 centímetro é 0,01 metro. O que que eu fiz aqui? Quando eu vou da direita para a esquerda, eu divido por 10 em cada casa que eu passo. Ou seja, eu fui dividindo por 10, certo? Divide por 10 e divide por 10. E divide por 10 e divide por 10. Vocês aprenderam isso, gente? Falem para mim. Vão dividindo Acho que por a gente 10. aprendeu, Sora. Ok. Vai dividindo. Na área e nos volumes é a mesma coisa. O que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ou vou dividir. Se eu for da esquerda para a direita, eu multiplico. Se eu for da esquerda para a direita, eu divido, tá? Divido aqui. Agora, o que que vocês acham que acontece no metro quadrado? O que que vai acontecer? Se eu tiver 1 quilômetros quadrados, quantos metros quadrados são? Aí, pessoal, como é 2, eu tenho que enfiar 2 zeros em cada casinha. Até eu chegar onde eu quero. Eu perguntei para vocês quanto que é 1 quilômetro quadrado. É 100 milhões de metros quadrados. Ou seja, o que que eu fiz para cá? Eu fui multiplicando por 100. Porque 100 não é 10 ao quadrado? E quando eu for daqui para lá, vou dividir por 100, tá? Lembram disso? Então, daqui para cá, eu multiplico por 100. E daqui para cá, se eu quero saber 1 milímetros, quantos metros quadrados tem? Eu vou dividir por 100 a cada casinha que eu passar, tá? Por cada casinha que eu passar, eu vou dividir por 100. Ok?
Ou vai completando com 2 zeros em cada casa, tanto faz. Então, daqui para cá, multiplica por 100 em cada casinha. Eu vou fazer aqui do ladinho, porque não tem mais espaço ali. E vou dividir por 100 se eu for da direita para a esquerda. No volume, o que vocês acham que vai acontecer? Vai multiplicar vai ser tipo 10 elevado a 3? Exatamente. Quanto que é 10 elevado a 3? 1000? 1000. Então, se eu for da esquerda para a direita, eu vou para cada casinha multiplicar por 1000. Tá? Então, 1 quilômetro cúbico, eu vou ter que botar 3 zeros aqui, 3 zeros aqui, 3 zeros aqui, 3 zeros aqui, certo? E se eu for ao contrário, eu vou dividir por 1000, tá? Isso aqui eu só estou relembrando um negócio que a gente vai precisar para entender depois as unidades de volume, tá? Então, aqui eu divido por 1000, tá? Daria para fazer milhões de exercícios sobre isso. E daí, a gente vai chegar à conclusão, o quê? Olha lá. Peguem a página 59, para vocês verem. Olha lá. Tem um cubo ali de 1 metro, 1 metro cada medida, não é? Esse cubo ali azul, na página 59, não tem um cubo azul ali? É, Sora. Ok. E daí diz assim, ó. Da mesma forma, lá dentro do quadrinho, ó, podemos definir o centímetro cúbico e o decímetro cúbico, tá? Então, assim, ó, lembre-se que 1 metro é 100 centímetros. Então, 1 metro, eu vou botar aqui o 1, ó. Quantos centímetros são? Olha lá. Olha o que eu tô fazendo. Vou fazer até de outra cor. 1 metro é 100 centímetros, não é? Eu não multiplico por 10 para chegar no decímetro e mais uma vez por 10 para chegar no centímetro? Então, 1 metro é 100 centímetros. E 1 metro é quantos decímetros? 1 metro 10. É 10 decímetros. Tá? Por isso que tem essa informação dentro do quadradinho dizendo, lembre-se que 1 metro é 100 centímetros e 1 metro é 10 decímetros, tá? Sora, eu acho do jeito que você fazia na sua época mais fácil. É, enchendo de zerinho, né? Ok. Por que ele quer explicar isso? Porque depois a gente vai ver ali, ó. Se 1 metro é 10 centímetros, qual que vai ser o volume daquele cubo? 10 vezes 10 vezes 10. Então, vai ser 1000 centímetros cúbicos. E o que é 1 decímetro cúbico? 1 vezes 1 vezes 1, que é o que ele deu lá. Que 1 metro é 10 decímetros. Então, eu posso dizer tranquilamente que 1000 centímetros cúbicos é igual a 1 decímetro cúbico. E depois a gente vai ver que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, deixa eu mostrar aqui o que eu estou falando para vocês. A gente vai retomar na aula que vem, não se preocupem. Mas essa relação entre medida e volume, a gente vai aprender, tá? A gente vai retomar isso aqui, tá? Mas eu só queria lembrar para vocês essa questão de como que 1 metro é 100 centímetros, quando que 1 metro é 10 decímetros. A gente tem que montar aquela escalinha ali multiplicando por 10, ou preenchendo de zerinhos ali dentro das casinhas. Certo, pessoal? Ok? Eu vou falar a nota dos trabalhos, vocês anotem nos planners, por favor. Posso falar? Não vou falar. Pegaram o planner para anotar? André, 10. Agatha, 10. Bia, 9. Brenda, 10. Esther, 9,5. Felipe de Melo, 9. Felipe Espina, 9. Henrique, 10. Isa Oliveira, 10.
Isa Santos, 9. Luiz Henrique, 9. Luiz Fernando, 9. Luísa, 9,5. Maria Eduarda, 9,5. Maria Fernanda, 8. Mariana, 10. Mateus, 10. Murilo, 10. Nicolas, 10. Pedro, 10. Rafa, 9. Rebeca, 9,5. E a Sara, eu não anotei aqui. Que grupo que tu tava, Sara? É 10 também, Sora. Ela tava no meu grupo. Da Brenda? Brenda, 10. do Nicolas e 10. Matheus. Tá? Lembrando, pessoal, que para o trabalho eu considerei todos aqueles requisitos que estavam lá, né? Do domínio do tema, de buscar coisas diferentes, além do que estava no livro, do critério do tempo, do domínio da interatividade entre o grupo e etc. Tá? Ok? Até quinta, queridos e amados alunos. Passo o dever pelo ClassApp, tá bom? Tchau, professora. Tchau. Tchau, Fran. Tchau. Tchau, queridos.